dia, primeiramente, né? Bom dia. Nós falávamos aqui na semana passada a respeito do capítulo 29 e 30 do Livro dos Médiuns, que é a finalidade das sociedades espíritas, né? Então eu falei com vocês que quando as primeiras reuniões espíritas foram se formando, eram chamadas de sociedades espíritas, né? Então esse movimento todo começou lá na França com Kardec e depois ele foi se espalhando pelo mundo, logo chegou aqui no Brasil, né? A gente sabe que anos depois já nós tínhamos aqui no Brasil as sociedades espíritas também. E a finalidade naquele momento era o estudo dos fenômenos. O que acontecia, como acontecia, não é? Era uma parte científica e aí também com a parte filosófica. Vocês sabem que o Livro dos Médiuns é a parte científica do Espiritismo. E a parte filosófica é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando Kardec fala aqui nesses 2 capítulos a respeito da formação dessa sociedade, a gente vê especialmente um aspecto administrativo, né? Como vão se comportar, quanto vai pagar e tal. E o aspecto de conhecimento também. Qualquer assunto que fosse trazido para a sociedade, ele não poderia chegar uma pessoa lá e fazer qualquer pergunta ou contar qualquer caso, não é? Primeiro contava-se para o presidente da sociedade, que a princípio era o Kardec mesmo, né? E para ver se aquele assunto cabia ali naquela reunião, para não perder tempo com fatos e causas, né? Então era tudo muito sério mesmo. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Algum relato, alguma coisa para falar? Gente, vocês são tão quietinhos, né? E eu falo. E aí nós vamos estender então esse assunto das finalidades das casas espíritas. Vamos abrir isso e falar um pouco das casas espíritas, como hoje elas acontecem, como estão aí, não é? Eu acho que o primeiro aspecto que eu vejo assim de muita importância a gente falar, gente, é que nem tudo que reluz é ouro, né? Por quê? Porque, a grosso modo, para a pessoa que não conhece a doutrina, qualquer reunião é espírita, qualquer reunião, entre aspas, é uma reunião espírita. Então, muitas vezes, reuniões de candomblé são ditas espíritas, reunião de umbanda são ditas espíritas, reuniões tipo a do João de Deus são ditas espíritas. Será que são mesmo? Eu não estou aqui menosprezando essa ou aquela, mas o que a gente está querendo dizer aqui é que é preciso ver essa pureza doutrinária, não é? Vocês vejam como isso pode ser muito prejudicial à doutrina. Quando houve todo aquele caso lá do João de Deus, por exemplo, meu Deus, aí já se jogou um pano negro sobre o espiritismo. O que o João de Deus fazia era espiritismo? Alguém sabe dizer? Se era, conheceu? Quem aqui conheceu o João de Deus? Nós não vale, Deus. Nós conhecemos de outra época, estivemos lá mais recentemente, algumas vezes, e então, aquilo lá era um mediunismo, mas espiritismo não era. Ia ser a minha modesta opinião de quem estuda a doutrina há 40 anos. Não é? Era uma reunião respeitável, de muita boa intenção, mas aquilo não é espiritismo. Aquilo é o uso da mediunidade do João de Deus, que é um médium muito capaz, ponto final. Por que eu vejo assim que não era? Porque aquilo é uma cidadezinha inteira dominada pelo João de Deus.
Então, assim, logo que a gente foi, a primeira vez, aliás, que eu fui, e nós fomos num grupo aqui do lar, a gente percebeu que tinha alguma coisa ali que não estava legal. Porque você tem a casa espírita, que é a casa, o centro dele. Como chamava? Dom Inácio de Loyola, E aí, aquela cidadezinha, todas as pousadas seguiam a ordem dele. Todas as lojas, tudo ali era dele. Era assim, ele que dizia que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, era muito estranho isso, não é? Então, um número enorme de pessoas, um ambiente bastante delicado, espiritualizado. Tinha um primeiro momento em que nós ficávamos numa sala orando, das 7 às 11, sentadinhos, você não tinha vontade nem de fazer xixi, você ficava ali. E era um ambiente muito suave, muito agradável. Quantas pessoas? De 80 a 100 pessoas. Não era, Deusa, mais ou menos? Os bancos? Na sala, Agora, os atendimentos extremamente rápidos, isso não tem problema nenhum, porque pode realmente ser muito rápido. E as cirurgias eu vi de perto, que eu fui para ver. Mesmo, eu queria ver. Realmente eu vi cirurgias assim, muito dignas ali, sabe, de cortes, de tal, mas ponto final, né? Então, assim, a estrutura toda ficou assim, um ponto de interrogação dentro de mim. E nós vemos outras realidades que são chamadas espíritas, que não são espíritas, são mediúnicas. E podem ser mediúnicas, porque todos nós somos médiuns. Agora, o espiritismo, ele tem a sua parte filosófica, que aqui é do Evangelho de Jesus. Então, se não for nessa base do Evangelho de Jesus, não é espiritismo. Ou é um espiritismo meio mais ou menos, né? Então, aqui no Brasil, nós temos muito o candomblé, a umbanda, a quimbanda, não é? Que são essas religiões trazidas da cultura africana. Então, de novo, é mediunidade, não necessariamente é espiritismo. O espiritismo, a casa espírita, ela tem que obrigatoriamente seguir todos os preceitos aqui de Kardec, os 5 livros da codificação, não é? O Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno e a Gênese. Então, todo o estudo está contido nesses 5 livros. E a vivência do Evangelho, o esforço para nós vivermos o Evangelho. E eu digo esforço, gente, porque é um esforço. Porque todos aqui somos espíritos impuros ainda, nós estamos aqui tentando seguir este Evangelho, então não tem santos na doutrina, de jeito nenhum. Mas tem espíritos encarnados que, conhecendo a doutrina e conhecendo o Evangelho, se esforçam para realmente viver na luz, viver na paz, viver no amor. Essa é a proposta, não é? Então, muitas vezes, uma pessoa vai numa casa espírita e não gosta, não se dá bem, não nada, e aí procura outro centro. É muito comum a gente receber aqui em orientação pessoas que dizem que foram numa tal casa, mas não quer aquela casa, não deu certo, elas querem uma casa forte. O que é uma casa espírita forte? Depende daquilo que você está buscando, né? Porque da mesma maneira que nós atendemos assuntos bastante sérios, assuntos de doenças sérias do corpo físico, assuntos de pessoas que estão emocionalmente abaladíssimas, assuntos de pessoas que estão passando por um momento de obsessão. Da mesma maneira que a gente recebe isso e trabalha isso,
nós recebemos também uma pessoa que o marido traiu e ela quer acabar com a vida do marido. Olha os assuntos diversos, não é? E com importância diversa. Então, se você vai numa casa espírita, você está meio mal lá da sua vida afetiva, e você quer se vingar de alguém, e aquela casa não vai fazer para você o que você quer, é uma casa fraca, não é? Por quê? Porque você está querendo uma coisa, mas aquilo lá não resolve. Então, é dito uma casa fraca. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é? E os terreiros de Umbanda são belíssimos, não é? Não é espiritismo, é mediunidade. Eles trabalham de uma outra maneira. Por quê? Porque a orientação que eles têm é a orientação de uma outra cultura. O Deus é o mesmo? O Deus é o mesmo. Só que eles não têm o cuidado do estudo do Evangelho de Jesus. Algumas casas têm, a maioria não tem. Então, as casas de Umbanda, se alguém aqui for umbandista, gente, quiser me contradizer, por favor, fica à vontade, hein? Eu estou colocando para vocês o que eu conheço de vivência e de estudo, tá? As casas de Umbanda, a finalidade primeira é atender ali e resolver aquele caso. A maioria não tem a preocupação do conhecimento, do estudo. E que estudo? Poderia ser do estudo da Umbanda mesmo, né? Como uma cultura, como uma religião, ou poderia ser o estudo do Evangelho. Mas eles geralmente não têm essa preocupação do estudo. Recebem a pessoa amorosamente, não é? Vêm os guias e eles atendem a pessoa, orientam. Ótimo, maravilha. Se a sua condição nesse momento é essa, você é bem atendido, tá perfeito. O candomblé é da mesma maneira, só que o candomblé já tem umas obrigações a mais com os santos, que são os orixás, não é? E tem a quimbanda, que é esta umbanda, mas que tem uma vertente que também se dispõe a fazer o mal. Vai fazer o que você pedir. Se é bom, se é mal, não tem problema. Porque as casas de Umbanda, muitas casas de Umbanda, elas só querem fazer o bem. Então você vai lá com um problema, como esse da Dona Maria que quer se vingar do marido, você é orientado, mas não se faz trabalho nenhum para que isso aconteça, entendeu? Você é orientado a perdoar, a entender, a seguir sua vida. Agora a quimbanda não, a quimbanda você vai lá e você quer, eles fazem, não é? Então veja a diferença disso para a casa kardecista. Fala, querido. E só um parênteses, né? Sim. Eu estava um tempo atrás conversando com uma prima minha em Salvador, e ela, hoje ela é da Umbanda, e ela estava me passando todo um estudo, e de fato acontece essa confusão, né? Confusão, é confusão. Né, de duas religiões totalmente distintas, né? E ela me passando todo o estudo, todos os livros da Umbanda, e fazendo justamente essa crítica. Olha, eu vou em alguns terreiros de Umbanda lá em Salvador, onde começa com o Pai Nosso e termina com o Seguro na Mão de Deus. Eu disse que isso não tem nada a ver com a Umbanda, né? Porque a Umbanda também tem o estudo e os livros, né, que vai contando a própria história, como a Umbanda vai surgindo, porque ela é totalmente brasileira. Tem a questão do sincretismo religioso lá do candomblé, que traz para a Umbanda, né, que mistura a religião católica, só que não há essa preocupação em destrinchar, né, no estudo, no conhecimento. Exato, assim, mas há o estudo e o conhecimento aos livros. Sim, quando se pensa só na Umbanda, né? Mas é muito comum, né, por exemplo, ela me trazendo na Umbanda, não existe, né, no sincretismo ali, na filosofia umbandista, a figura do demônio e a figura de Jesus Cristo. Não. Né, porque isso
É outra cultura, não existe nem o demônio, nem Jesus. Na Umbanda. É muito menos. Sim. Só que vai fazendo essa grande mistura que vai ficando como, na minha concepção, como se fosse o espiritismo um guarda-chuva e tudo cabendo dentro do espiritismo, sendo que o que eu vou percebendo é que a mediunidade é um guarda-chuva e aí outras coisas vão ficando embaixo desse guarda-chuva. Né? Como a Umbanda fica nesse guarda-chuva da mediunidade, o espiritismo já é uma outra coisa, fica nesse guarda-chuva da mediunidade, assim como outras religiões, né? E outras filosofias também nesse guarda-chuva que é a mediunidade, e não o contrário. Eu só modificaria aí, esse guarda-chuva, eu diria que seria o cristianismo, sabe? Sim, o cristianismo, sim. Que o cristianismo, até aí, porque Jesus nos ensina isso, ele acolhe, né? E ali é essa função de cada um como é. Porque você vê, se você está lá na África, você vai viver lá, não vamos falar de Jesus, porque ele é desconhecido lá, tá bom. Desconhecido entre aspas, né, gente? Agora aqui, né, que os negros chegaram e eles viram o cristianismo ali operante com os donos de engenho e tal, houve essa mescla, esse sincretismo, então tá tudo mais ou menos, é como você falou, começa com o Pai Nosso, termina com segura na mão de Deus, e ali no meio, e salve Iemanjá. Sim, mesmo. É assim. E tem mal, gente? Não tem mal. Por que não tem mal? Porque a cada um segundo a sua condição. Eu não vou dizer que uma pessoa que está lá Nossa, eu conheci pessoas do candomblé fantásticas, amorosíssimas, corretíssimas, e fazem lá a pipoca, o quiabo, e oferecem lá para os orixás e tal, entende? Então, não tem mal nisso. A nossa intenção é que tem que ser vista, não é? A nossa intenção tem que ser vista. Veja, você vai lá na Umbanda, você quer resolver alguma questão, ou especialmente no candomblé, então faz um despacho, faz uma macumba, né? Que acha que macumba é uma coisa ruim, nem sempre. A macumba é uma entrega, é uma oferenda, pode ser boa, não é? A gente não dá presente, tá certo que tá trocando, mas quando a gente faz novena para Nossa Senhora Aparecida, a gente não tá trocando? É a mesma coisa? Então fala que pegou, você sabe que nem tem mais galinha preta? Antigamente, ali embaixo, na Sérgio Meira, na curva, ali era o lugar dos despachos. Eu nunca vi coisa igual. Eu sei porque eu passava lá, sempre passo lá, né? Mas, então, tudo isso, gente, a galinha com a garrafa de pinga e a farofa ali no alguidar, na esquina, é as 10 Ave Maria que você vai rezar para Nossa Senhora Aparecida e pedir a mesma coisa que a pessoa lá pediu. Olha só como o conhecimento é importante para a gente abrir esse nosso coração e receber a todos, que é o que Jesus nos ensina, não é? Então lá no João de Deus também, eu até fiquei tão feliz no João de Deus, porque cantou Mãezinha do Céu, eu não sei rezar. Eu cantava isso na Igreja Católica quando era criança. E lá eles cantavam com uma devoção esse Mãezinha do Céu, tão bonito, né? Então, gente, veja bem, aqui o nosso tema fala sobre as atividades da Casa Espírita. Então, veja, nós aqui no Brasil não tem como sair. Nós temos o candomblé, nós temos a Umbanda, nós temos a Quimbanda, que a Quimbanda são centros onde especialmente se aceita fazer o mal, né? E temos também as casas espíritas. Agora, eu pergunto para vocês, aí nós vamos no guarda-chuva do Leonel. Para fazer esse bem ou esse mal na Umbanda, no candomblé ou na casa espírita, o que é preciso? O médium. O médium estando ali, ele vai receber toda esta orientação das entidades e ele vai trabalhar, ele vai fazer. E aí, qual é a questão do médium? É exatamente para nós espíritas, é conhecer o evangelho, porque se vem uma pessoa querendo alguma coisa
que o médium seja o intermediário de uma ação negativa, não vai fazer. Não vai fazer. Vai orientar, vai procurar conscientizar esta pessoa que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, ponto final. Essa é só a diferença, não é? Então nós acolhemos com muito respeito e com muito amor a todos. Não importa se eles sejam umbandistas ou do candomblé, ou budistas, ou, hinduístas, nós acolhemos a todos, por igual, não é? Então, aqui, vamos falar então um pouco das casas espíritas, não é? Então, a casa espírita, com essa sociedade espírita lá na França, chegou em vários países, chegou aqui no Brasil. Hoje o Brasil é o país onde tem mais espíritas de todo o mundo. É o país com o maior número de espíritas. Eu fico tão feliz com isso. E não é porque ele é grandão desse jeito, não, porque tem muita umbanda aqui no Brasil. E com razão, né? Com razão. Então, as sociedades espíritas, elas foram se formando aqui no Brasil. E os centros, eles foram atendendo aquelas condições, orientações que o Kardec colocou, que eu disse para vocês na semana passada. Então, é uma casa de estudo, é uma casa muito séria, onde os fenômenos acontecem e vamos estudar esses fenômenos. Agora, quando o fenômeno acontece, ele vai acontecer através do médium. Esse médium vai ser orientado, não é? Então, veja, tem não só o estudo por si só, mas o atendimento fraterno também, não é? E como a Federação Espírita, que todos aqui conhecem, nós temos aí na cidade, não é? É que ela que organiza todas as casas espíritas. Depois tem a União Espírita, não é a União Espírita de São Paulo, como chama, Deus? Federação Espírita. Não, é Federação Espírita, mas ela tem âmbito nacional. Mas tem a estadual também, que organiza as casas espíritas, saber como é que está, o que faz, o que não faz. Na verdade, essas organizações, elas não têm diretamente um controle, vamos dizer assim, controle no sentido de ver, está estudando, não está estudando, o que está estudando, mas para as casas espíritas se afiliarem à federação, tem que seguir estritamente isso que está aqui no Livro dos Médiuns, o que Kardec colocou, não é? E isso é um pouco complicado. Por que é um pouco complicado? Porque isso aconteceu comigo, inclusive quando eu iniciei na doutrina. Você faz parte de uma casa espírita que seja puramente kardecista, que é inscrita na federação, você não pode receber preto velho, você não pode receber caboclo. E aí o que a gente faz? Nós não estamos no Brasil? A gente não recebe os espíritos que já desencarnaram? E quem que desencarnou aqui no Brasil? Só português? Né? Então, uma das casas, a segunda casa onde eu trabalhei por 5 anos, uma casa extremamente conceituada, o Bezerra de Menezes, lá da Vila Mariana, uma casa imensa, enorme, que a gente começava os trabalhos lá 7h30 da noite, eu ia até as 2 da manhã, atendendo pessoas, muita gente mesmo, mas não se podia falar em preto velho e nem em caboclos e nem nada, não podia. Agora, o meu mentor espiritual é a Cauê, que se mostra como um cacique. Então, até o trabalho que eu fazia lá era meio a portas fechadas. E aí, eu trabalhava, vou dizer para vocês, era 2 horas da manhã, eu estava no ponto do ônibus para voltar para minha casa. Então, não tem sentido isso, gente. Veja, Jesus nos convida tanto a sermos abertos, a sermos leais, a sermos claros. E essa é a maravilha da doutrina. De não dizer não, não pode, você não. Ou você acredita nisso ou não serve. Essa é a maravilha da doutrina.
porque a doutrina acolhe. Qual é o momento em que você está? Ah, você não acredita em reencarnação, mas você quer ser espírita? Tudo bem, venha estudar. No seu momento, se você acreditar, ótimo. Se não, ótimo também. Por quê? Porque Jesus chama a todos. E nós não podemos fazer um trabalho cristão se nós não acolhermos a todos. Não é, gente? Hoje nós vemos um mundo de religiões aí que barram as pessoas. Nós temos que ter liberdade de pensamento, liberdade de sentir, não é? Temos que ter, olha, agora mesmo eu acabei de falar para vocês que a troca que nós fazemos com Nossa Senhora Aparecida e com todos os santos, quem não faz? Agora, não, então não pode ser espírita, ah, você faz novena, não pode ser espírita, mas que isso? Pode sim, venha. Você está nesse momento, é esta novena que vai agasalhar o teu coração, que vai fazer de você uma pessoa mais em paz, uma pessoa melhor. Ai, que ótimo. Ai, que ótimo. Que ótimo que você está orando, não é? E nós sabemos que todos esses santos, chamados santos da Igreja Católica, são espíritos de luz, que estão aí conosco, nos ajudando, não é? Então as casas espíritas, elas foram se organizando, né, aqui no Brasil, e tem as casas aonde existe o estudo regular, existem os atendimentos, e os atendimentos sempre para auxiliar, né? A doutrina é chamada do Consolador prometido de Jesus, e esse é o ponto alto, é o Consolador, não é? Então, vamos falar agora aqui um pouco da nossa casa. Como o Lar Cristão Maria de Nazaré está dentro disso tudo, não é? E eu tenho que falar, certamente, da minha mediunidade e de como a casa começou, não é? Então, eu era católica de Maré de Cis, sempre fui, desde criança, mocinha e tal, e depois chegou um momento em que eu sentia uma necessidade de um alimento espiritual muito grande e caí numa casa espírita. Nunca tinha ido numa casa espírita, fui porque a entidade mandou me chamar e eu fui, sem saber o que era nem nada, mas fui através do meu irmão, que estava lá num tratamento, e a partir dali era uma casa onde recebia as entidades de Umbanda, as entidades que organizavam todo o trabalho eram entidades de Umbanda, e eu ali comecei o meu desenvolvimento mediúnico. E depois de 2, 3 anos de exercício, de trabalho, que é assim que a gente chega, o médium chega na casa espírita, assim, é bem atrapalhado, né? Às vezes cheio de processos obsessivos, isso é natural. Por quê? Porque o médium, ele é um para-raio, né, de uma voltagem diferenciada, uns de muita voltagem, outros de menos voltagem, mas todos somos médiuns. E aí, quando você tem uma condição mediúnica muito aguçada, você vai pegando, gente. Sabe aquela antenona que pega tudo? Como que fala esse negócio? Quantos gigas, seu Vitor? Muitos gigas, poucos gigas, pega tudo, gente. Tudo que está no ar pega. Então, o médium, que ele tem uma sensibilidade mais aguçada, ele vai pegando. E muitas vezes ele vai pegando e vai ficando. E aí ele fica com processo obsessivo, ele fica com encosto, ele fica com tudo e mais um pouco. E isso interfere muito na vida do médium, né? Na sua condição mental, na sua condição emocional. Às vezes a pessoa fica muito irritadiça, ou ela fica que ela não entende as coisas, sabe? Aquela criança ativa demais, que não para. Às vezes o médium adulto, ele fica dessa maneira, porque ele sente muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes sente coisas bem diferenciadas ao mesmo tempo. Então ele fica com muitas vezes uma angústia, muitas vezes ele mesmo não se entende muito bem, não entende o que está acontecendo com ele, né? E aí então, nessa casa nós tínhamos as entidades de Umbanda, tínhamos freis, tinha várias entidades, né? Foi nessa casa que eu recebi pela primeira vez Albert Einstein, e eu fiquei emocionadíssima,
Eu nem sabia que era isso, como era isso, mas foi uma coisa linda. E aí depois, como tinha muito trabalho espiritual para fazer, eu fui para a casa de Bezerra, como disse para vocês. Então 5 anos aqui, 5 anos lá. E aí a Cauê já mentor espiritual, que é o mentor espiritual desta casa de Maria de Nazaré. Nós fazíamos muitos atendimentos lá na casa de Bezerra e com o Dr. Pierre, que é um médico oftalmologista, então assim muitos atendimentos tanto para a cura do corpo físico como para a cura espiritual. E foi quando eu estava lá que o lar foi fundado, em 1989, e fundado por um Frei Gaspar, né? O Frei Gaspar, ele é o administrador espiritual desta casa. É dele que vem todas as nossas orientações. Vai fazer assim, isso vai, isso não vai. É o Frei que faz todas as colocações. E as colocações dele são baseadas todas no Evangelho, né? Sempre respeitando aquilo que Jesus nos pede. E dos trabalhos espirituais, como vão ser os trabalhos espirituais, é a Cauê que dá as coordenadas, não é? E então eu vou falar disso aqui para vocês hoje, porque me foi pedido que falasse, porque é importante que vocês conheçam. Que a maioria de vocês vem, assiste aqui todas as nossas falas, mas nunca passou por um atendimento, por exemplo, né? Então, quando a casa foi fundada, a primeira solicitação que foi feita é que houvesse o estudo. Sem estudo não dá. Tem que estudar Evangelho, tem que estudar doutrina. Então, o Lar Cristão Maria de Nazaré, ele tem a finalidade específica de estudar a doutrina e o Evangelho. E, paralelamente, atender, como está escrito aqui, ó, isso foi o manuscrito que eu recebi o dia que a casa foi fundada. Exatamente assim o Frei me mostrou um pergaminho, olha. Lar Cristão Maria de Nazaré, fundado oficialmente em 13 de abril de 89, para atender irmãos carentes, física, moral e espiritualmente. Então essa foi a proposta da casa e é essa proposta que nós levamos há 33 anos, né? E o trabalho começou muito pequeno e ele ainda está assim, desta maneira, desse formato que vocês veem. Não temos a preocupação de termos muita gente, pouca gente, não temos a preocupação. Temos aqui uma missão no bem e é isso que a gente sempre preconiza e nós nos esforçamos muito para que a gente possa viver assim, não é? Então, esse estudo, como ele é? Nós vamos estudar o Evangelho, nós vamos estudar a doutrina. E estudando o Evangelho e a doutrina, vamos amparar os médiuns que chegam necessitando do conhecimento da própria mediunidade. Olha, eu sinto isso, sou dessa maneira, como fazer isso? Vocês já ouviram muito o termo de desenvolvimento mediúnico, não é? Herculano Pires, que é um grande estudioso da doutrina espírita, ele acha que esse termo é errado. Ele acha que a gente deve dizer educação mediúnica. Por quê? A mediunidade vai se aprimorando? Claro que vai, não é? Mas se você tem uma mediunidade ostensiva ou não, você vai educar. O que é educar essa mediunidade? É você saber lidar com aquilo. Você médium, está lá na sua casa, né? Eu estou lá fazendo almoço. Nossa, daqui a pouco eu começo a sentir a presença, uma coisa esquisita, eu começo a ficar estranha, né? Mas não mal, né? Também tem isso. As pessoas acham que a mediunidade vai fazer você se sentir mal quando um espírito se aproxima de você. Você não se sente mal, a não ser que seja um espírito obsessor, que seja um espírito da pá virada, você vai sentir algum mal, mas se não, e exatamente aí que está a educação mediúnica, não é? Então, o nosso estudo, ele traz os livros da doutrina e os livros de André Luiz, que são claros na doutrina espírita, que nos explicam com muito praticamente essa doutrina, não é? O Evangelho, e vamos acolhendo esses médiuns para que eles possam se conhecer. Então a doutrina fala assim, olha,
nós só vamos evoluir através de uma reforma íntima. A gente tem que se modificando, modificando como? Através do Evangelho. Através do Evangelho permanente diariamente, não é? Essa é a modificação que vai acontecendo conosco. E isso é uma coisa maravilhosa, que nós vamos nos tornando seres humanos, espíritos encarnados, melhores. O que é um ser humano melhor, gente? É aquele ser humano que vive na paz, para si e para os outros. Que essa história de felicidade, isso é história mirabolante, linda, maravilhosa. Mas o que é a felicidade realmente? É você estar bem, você estar em paz. Então a doutrina tem esse pressuposto. Agora, como é que você vai fazer essa reforma? Você tem que se conhecer. Então, essa educação mediúnica nos ajuda a nos conhecermos. Eu estou sentindo isso, mas por que eu estou sentindo isso? O que eu vou fazer com esse sentimento? Porque para sentir, como diria minha avó, não tem tramela. Alguém faz uma coisa, você sente. Você vivencia, sente. Os sentimentos vêm aqui no nosso coração. Agora, o que importa é o que nós vamos fazer a partir desse sentimento. Eu vou descer o braço, ou eu vou ter o entendimento, ou eu vou ficar magoadinha um pouco, mas depois vai passando, ou eu vou chutar o pau da barraca. O que eu vou fazer com o meu sentimento? Não é? Então é isso. Então o nosso estudo aqui da casa sempre foi assim, continua assim, às vezes com formato diferente, né? Nós temos às segundas-feiras 2 turmas de estudo. Uma turma para aqueles principiantes, aquelas pessoas que não conhecem muito a doutrina, que estão chegando agora. Olha, nossa, eu queria tanto conhecer a doutrina. Então ali são colocados temas do Evangelho e temas da doutrina, são discutidos para as pessoas poderem ir conhecendo a doutrina. Uma pessoa que chega nessa situação para conhecer, que só sabe alguma coisa de orelhada, né? Porque quando a gente fala que a gente é espírita e a gente está aí nesse mundo e ainda não foi para a doutrina, a gente fala de reencarnação, a gente fala de karma, a gente fala de coisas assim, né? De receber espírito, a gente tem medo de receber espírito. Que negócio é esse? Como vai ser isso, né? Então, nesse curso que é dado pela nossa companheira Zeli, que vocês conhecem, né? Que elas vêm aqui fazer palestras também. Ela trata de temas do Evangelho e da doutrina. E tem uma outra turma, que é uma turma que já passou por todos os estudos dos livros da codificação, e nós estamos estudando agora o livro Libertação, do André Luiz, e a gente foi estudando o Nosso Lar, os Mensageiros, como é o terceiro? Nossa, escapou, é o mais lindo de todos. Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, né? E agora estamos no Libertação. No próximo ano vamos começar o livro seguinte. Então esse é o estudo da segunda-feira. Começa às 8 horas, acaba 9h15 mais ou menos. Quem quiser conhecer, quem quiser participar, é só chegar, né? Depois do estudo, então nós temos os atendimentos. Esses atendimentos, eles começam sempre com uma triagem. Então, uma pessoa não está se sentindo bem, pode ser física ou espiritualmente, ou emocionalmente, ou mentalmente, a pessoa não está bem. Vai na casa espírita, ela vai passar por uma triagem, nós vamos ouvir essa pessoa, saber o que está acontecendo com ela. Então, ela vem, ela conta, todos os dias da semana tem, terça, quarta, quinta e domingo. Nós temos médiuns para ouvir essas pessoas, tá? Segundo o que ela relata, se ela quiser fazer um tratamento na casa espírita, nós vamos orientá-la para ir para um determinado atendimento. Então, a partir dessa triagem, que é realizada pelos médiuns, se há um problema de doença do corpo físico, nós temos um atendimento às quartas-feiras, que é um atendimento de cura, que nós chamamos os samaritanos. É uma equipe médica espiritual, né? Essa equipe ela é comandada por Dr. Pierre, que é um médico oftalmologista. Nessa equipe tem uma pediatra, que é a irmã Maria José, tem um médico de vias respiratórias, que é o Dr. Bartolomeu,
tem um cirurgião oftalmológico, que é o Richelieu. Então a pessoa vem, ela chega, sabe qual é a questão dela, e temos junto na mesma equipe, que é uma coisa maravilhosa, o irmão Joel, que é um preto velho, e a vovó Conga, que é uma preta velha, e agora temos o irmão Sereno, que é um índio. E esse trabalho, gente, é de uma beleza, mas é de uma beleza tão tamanha, porque você vem ali, nós recebemos uma pessoa para o atendimento. Ela reclama que ela está, por exemplo, com problema no estômago. Quem vai atender? Os médicos estão ali, né? Quem trabalha nesse dia? Trabalha a Nicole, a Tânia, a Ivonete e o Fernando. E eu às vezes, não é? Então, vem para o atendimento daquela pessoa a entidade mais adequada para aquele tratamento. Gente, isso é tão lindo ver na sala, todos eles ali, às vezes não estão todos, mas chega aquela pessoa, a necessidade é o Dr. Bartolomeu, por exemplo. Ele vem e ele vai atender através de um médium que esteja ali. Qualquer um dos médicos que está ali. Se é um problema de pele, por exemplo, a Cauê vem e atende. Que ele foi um cientista que tem muito conhecimento sobre os problemas da pele. A gente já fez muitos tratamentos aqui na casa nesse sentido. Então, esse é o trabalho de cura da quarta-feira. Então, você vai o número de vezes que é necessário e depois você finaliza o atendimento, tá? Muitas vezes são feitas cirurgias no olho, né, oftalmológicas, sem bisturi, sem nada, tá? Mas são feitas, receitado colírio, isso, aquilo, que tudo a gente tem aqui na casa. Se o problema dessa pessoa, a questão que ela traz é uma questão espiritual, então ela é direcionada para o atendimento da quinta-feira. Na quinta-feira, então, nós trabalhamos com essas questões espirituais. Às vezes a pessoa está com encosto, às vezes a pessoa está com um processo obsessivo. Sabem a diferença, né? Sabem? Não? Quer saber? Não é a mesma coisa. O encosto é basicamente mais simples do que o processo obsessivo. Como é teu nome? Luci. Luci, o encosto é assim, quando desencarnou uma pessoa e vocês tinham uma ligação muito íntima, ou você fica chamando ela, ou ela fica chamando você. Aí ela vem e fica com você o tempo todo. Fica te acompanhando na sua casa, no seu trabalho. E se esta pessoa morreu, por exemplo, desencarnou com um problema de pulmão, você vai sentir os mesmos sintomas que ela sentia. Isso é um encosto, é o espírito que vem e fica com a gente, porque ou a gente chamou, ou ele quer tanto ficar com a gente que ele vem. Então, muitas vezes pode ter na sua casa uma pessoa que morou ali, que desencarnou, que você nem sabe quem é também, mas ela gosta da casa, ela quis ficar ali, né? Então, isso é encosto. Então, como é esse tratamento? Esse espírito, ele é esclarecido, que ele não tem mais que estar ali, que ele já está em outra vida e que ele deve seguir, que ele não está te fazendo bem, porque você se sente incomodada com isso, não é? Então, a gente usa, vira e mexe, a gente usa na nossa vida, é um encosto, aquela pessoa que pega no pé da gente, é mais ou menos isso mesmo, né? Cuidado com os encostos bons, viu? Encosto bom chama ciúme, isso é mal. Sabe aquele que não larga seu pé? Isso se chama ciúme, isso não é bom. E o processo obsessivo é uma entidade que desencarnou e que tem alguma coisa a acertar com você. Aí ela vem que vem. Não acertou? Jesus não falou que a gente deve colocar os pingos nos is enquanto a gente estiver aqui
na mesma situação, encarnado, que se levar para outra, nego, aí você não tá vendo. E aí você, né? Ou o processo obsessivo pode ser que alguém aqui encarnado ou já desencarnado que quer fazer algum acerto de contas com você e aí vão nesses terreiros que encomendam para te fazer mal e aí faz. Então esse é um processo obsessivo. O trabalho espiritual de desobsessão, que é chamado, são trabalhos muito intensos. No momento, nossa casa não faz, porque nós não temos médiuns apropriados para isso. Então, quando vem alguém aqui na casa que tem um processo obsessivo, que a gente vê que não dá conta, a gente manda para uma outra casa que tem um trabalho de desobsessão. Nós já fizemos muitos anos, mas para fazer esse tipo de trabalho tem que ter médiuns preparados para isso, que é um gasto de energia, assim, tremendo, e a gente só pode fazer o que a gente pode, né, gente? O que a gente não pode, a gente não se mete a fazer. Então, esse é o atendimento. E muitas vezes a pessoa, ela está com um processo que não é nem um processo obsessivo e nem um encosto, mas ela tem uma mediunidade, aquela mediunidade, ela está ficando meio baratinada ali. Então a pessoa é orientada, esses espíritos que se aproximam dela, às vezes até o próprio mentor, porque, mas o mentor vai me fazer sentir mal? Não, não vai te fazer sentir mal. Só que a aproximação de outro espírito mexe muito com a tua energia. E você fala assim, eu senti mal. O que é sentir mal? Eu fiquei tonto, eu senti o estômago embrulhar, coisas que a gente fala que é mal, e é mal mesmo, né, gente? Mas não necessariamente é um mal, é uma aproximação. Então, tudo isso é orientado. Então, se for um médium que precisa conhecer melhor sua mediunidade, nós orientamos para participar dos estudos e de um trabalho que tem na sexta-feira, que é de educação mediúnica, tá? Que também é chamado de trabalho de doutrinação. Por quê? Porque esse médium que está ali ainda conhecendo a sua mediunidade, muitas vezes tem espíritos que vêm aqui à casa e ficam ali por perto dele. E esse espírito só precisa de um esclarecimento. Então, nesse trabalho de doutrinação, se recebe esse espírito, ele é orientado. Não é assim, olha, você não já percebeu que você morreu, meu? Vai? Não é isso, entendeu? Às vezes, esse espírito, ele está sofrendo muito, porque ele não tem esse conhecimento de que ele está em outra vida, ele se sente vivo. Gente, já imaginou isso? Ele se sente vivo e ele não se encontra, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele precisa desse esclarecimento. Às vezes leva 1 mês, 2 meses, às vezes leva mais de 1 ano, para que este espírito tenha essa noção, né, esse conhecimento, e ele possa seguir. É um trabalho belíssimo, cheio de amor. Quem faz esse trabalho aqui, quem organiza é o José, que vocês também conhecem, né? E ele é realizado às sextas-feiras. E por último, esse trabalho do domingo, que nós temos o trabalho diferenciado do passe de harmonização. O que é o passe de harmonização? É quando a pessoa está passando um momento que ela está em dúvida, ou ela está muito dodói mesmo, porque perdeu alguém da família, ou ela terminou um relacionamento amoroso, ou ela está esquisita, ela não está se entendendo. Então ela vem para o passe de harmonização. O que é o passe de harmonização? É um passe onde as entidades que trabalham ali, geralmente são entidades muito doces, muito delicadas. Nesse trabalho tem a mestra Raja, que trabalha com cromoterapia, ela está sempre ali auxiliando a harmonizar as energias dessa pessoa, tá? Esse trabalho é desenvolvido pela olha, Rose de novo. Eu vivo chamando a Sandra de Rose. Ei, Sandra, né? A Sandra e o Petuel, era a Ivonete que participava desse trabalho, mas a Ivonete foi para o trabalho da quarta-feira
E agora a Sandra e o Petuel que realizam esse passe de harmonização. É uma delícia, é um passe curativo esse, né? E paralelamente a isso, nós temos o trabalho que o José está realizando. Na verdade, ele está estudando muito. Esse José é um médium fantástico, que ele vem segunda, quarta e quinta só para fazer psicografia. Ele está ainda no desenvolvimento da psicografia. E na sexta-feira ele faz o trabalho do desenvolvimento mediúnico ou educação mediúnica. Será que eu esqueci de falar alguma coisa? Esqueci, Paulo? O Paulo que me fala, esqueci. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Ah, sim, eu tenho que falar isso. Daqui a pouco a Joeli aparece ali e me olha torto assim. Nós temos então, paralelamente a todo esse trabalho espiritual, gente, nós temos a parte administrativa da casa. Porque, da mesma maneira que Kardec disse aqui, no Livro dos Espíritos, lá em 1857, nós também, quando fomos orientados, quando o lar foi fundado, assim, nós somos os cidadãos da terra, nós temos que respeitar todas as leis da terra. Então tem que haver todos os documentos da casa, de fundação da casa, tem que haver os documentos de contabilidade, tudo isso direitinho. Então nós temos uma presidência, que é o Sebastião, que vocês também devem conhecer. O Sebastião é o presidente da casa, e temos a Joeli, que é a secretária, a Anitta, que é a tesoureira, cada um que resolve aquelas questões mundanas, vamos dizer assim, né? Aquelas questões da nossa casa, porque a casa, ela tem uma fundação, né? E ela existe. Como que é o termo, Thelma? Isso? Você que é a doutora? Legalmente. Tem um estatuto, isso, era essa palavra que eu queria. Ela tem um estatuto, esse estatuto, quem redigiu fui eu, mas quem deu os estatutos foi o Frei Gaspar. Então tem que fazer isso, tudo direitinho, né? Não fugindo nada à lei civil. Falei certo? A lei civil, a lei dos homens, né? Então o Sebastião, que é esse presidente, né? Isso muda de tempos em tempos. A gente não tem nenhuma preocupação com isso, para falar a verdade, viu? Né? Falo para a Thelma, porque a Thelma tem nos ajudado, que ela é advogada, e ela tem nos ajudado. Não temos causas, nem trabalhistas, nem nada, né, Thelma? A gente trabalha tudo de graça aqui, tudo por amor. Mas existem, assim, situações, por exemplo, agora há pouco tempo, começaram a cobrar um IPTU altíssimo. Então a Thelma tem nos ajudado para resolver isso. Como é isso? Não é, né? Porque houve um tempo que foi isento, né? Foi. E aí depois voltou. Mas enfim. Então, gente, o nosso lar cristão é isso, né? Para a gente sustentar a casa, o que a gente faz? A gente pede a colaboração das pessoas, né? Nós, médios que trabalhamos, contribuímos. Vocês, sempre que gentilmente desejarem colaborar com o que for dentro da sua possibilidade, nós agradecemos, que a gente paga aluguel, paga o tal do IPTU, que é 900 e tanto por mês, né? 905 por mês. Acha que pode? R$905 por mês de IPTU? É muito, né, gente? Mas é verdade. Tá aí a doutora que não me deixa mentir. E a água, a luz, essas coisas, como eu sempre digo para vocês, a casa não precisa de dinheiro, nós não precisamos de dinheiro, né? Todo o dinheiro que entra aqui vai para os moradores de rua que nós atendemos e para as necessidades básicas da casa. É isso aí. Agora, queremos sempre receber a todos com o maior amor dos nossos corações, né? Aqui no livro dos médiuns, o Kardec fala que o bom mesmo é uma casa espírita pequena, porque na casa espírita pequena é que nós conseguimos envolver essas pessoas para que elas se sintam acolhidas
E ouvidas nas suas questões. Porque, gente, o ser humano, nós somos muito complicados. A gente, às vezes, pode levar uma dor no nosso coração por 5, 6 anos e não procurar ajuda. Quando só ouvir o outro já é de grande ajuda, não é? Vamos ouvir, vamos dividir. Tem tantas pessoas que não trabalham, não têm muito uma atividade por um motivo ou por outro. Vamos dividir isso, vamos para a casa espírita, vamos auxiliar. Veja os nossos passistas, né? Nós fazemos cursos de passe 2 vezes por ano para a gente poder oferecer esse momento do passe para as pessoas. Então, nós temos um bom número de passistas, mas, num momento, um fica doente ou não está muito bem. Quem não está muito bem não vai trabalhar, quem não está muito bem vai receber, não é? Ou está de férias. Então, nós temos aí um grupo de passistas na terça, na quarta, na quinta e no domingo para atender as pessoas que chegam, as mais diversas demandas que chegam. E chegam demandas que vocês não podem nem imaginar. Vira e mexe, é gente solicitando cesta básica, é gente solicitando ser ouvido, é gente solicitando um exame médico, é tudo isso. Então, a função da Casa Espírita é receber sem julgar ninguém. Você vem, você coloca qual é a sua necessidade naquele momento. Olha, nós vamos fazer o nosso melhor. E o nosso melhor sempre com as nossas entidades. Que para elas trabalharem, basta que nós estejamos aqui, não é? Então, queridos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém quer perguntar? Fala, Paulo. O detalhe que eu lembrei que o atendimento médico espiritual nunca pede que nós abandonemos o atendimento médico. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos os médicos espirituais e nunca é pedido que você abandone o tratamento do seu médico. Nunca, jamais. Inclusive, quantas vezes nós temos pessoas em atendimento espiritual, médico espiritual, e quando aquela pessoa vai fazer a cirurgia, eu vejo o nosso médico espiritual lá, junto com o médico. É lindo isso. É lindo isso, eu já vi inúmeras vezes, né, o médico ali encarnado e as mãos do médico espiritual junto com essas mãos, né? Isso é maravilhoso. Inclusive no parto do filho do Paulo. Gabriel. Quantos anos tem o Gabriel? 26. 26. Foi uma coisa linda aquilo do acompanhamento médico do Dr. Pierre que teve no nascimento do Gabriel e assim vários casos, né? Então é isso, gente. Então sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso coração de Maria de Nazaré, essa doce Maria de Nazaré, né? E que a gente possa fazer da nossa vida, através do conhecimento da doutrina, através do conhecimento especialmente do Evangelho, algo mais sereno. Veja, nós estamos falando tanto na transição planetária, não é? Estamos em plena transição planetária. Gente, daqui a muitos poucos anos, essa Terra já será a pontinha de um planeta de regeneração. E a vibração vai ser totalmente outra. Então, vamos contribuir com a nossa vibração para que esse mundo... Então, a gente vê tanta coisa que acontece aí, meu Deus do céu. Não tem problema, nós não somos desse time. Nós estamos nesse time para fazer a diferença. Então, vamos vibrar no bem. Vamos pensar o que é melhor para todos e não para um só. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem essa disposição evolutiva, como enfrenta essas alterações que a vida está trazendo. Eu tenho recebido aqui na casa, em atendimento, muitas pessoas de 60 anos, 70 anos, que estão perdidas, a palavra é essa, perdidas com os netos, que uma semana são meninos e outra semana são meninas. Eu tenho recebido tanta gente assim, que elas ficam assim afrontadas no seu coração, e dentro da família às vezes não pode dizer isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Na minha família não aconteceu ainda, mas se acontecer, eu acho que eu estou preparada para acompanhar isso. Mas recebo a vovó que fala assim, olha, eu não sei como lidar, porque o meu neto, uma semana ele é menino, e na outra semana ele fala que ele é uma menina. E aí ele é toda uma menina. Ele pinta as unhas, ele se veste de menina. Eu não estou sabendo lidar com isso, mas eu amo tanto ele. Menino ou menina, eu amo tanto ele, mas isso me choca. Gente, eu tenho atendido tantas pessoas que me trazem essa questão. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar para vocês o quanto esse mundo está mudando tudo. E se nós não estivermos alicerçados no amor, como é que nós vamos lidar com isso? Porque escancararam-se as portas para tudo quanto é tipo de diferente. E nós somos obrigados a aceitar, porque a lei hoje, ela está punindo se você falar isso dos outros, não é? Tem tudo, como chama as leis aí, Thelma? São antipreconceito. As leis anti-preconceito. Então é homofóbico, é o que mais? Tudo é fóbico. Tudo é fóbico. Da mulher, do homem, do não sei o que, do negro, do diferente, do que cortou o cabelo assim, ou do que pintou a unha. Você não pode falar nada. Como a gente não pode falar nada, porque a lei nos pune, nós estamos engolindo sapo. Porque você, de um dia para o outro, você não vai aceitar. Você não vai aceitar naturalmente. Se você aceitar naturalmente, que bom, maravilha. Mas veja, você é capaz de ver no outro um espírito encarnado? Um espírito que não precisa ter sexo, não precisa ter nada. Nós não fomos educados para isso. Então isso agride a gente. E você tem que ficar quieto, você tem que aceitar. Senão você vai preso. Você vai ter que pagar a fiança de não sei quanto lá, né? Então, inafiançado. Mas você paga, sei lá, você tem que pagar alguma coisa. Então, gente, olha bem como nós estamos vivendo nesse momento em que você tem que aceitar uma coisa que você não está preparado para aceitar. E isso vai causando um ranço dentro da gente. Então nós precisamos orar muito e pegarmos na mão desse Jesus para nos conduzir por esse caminho de paz, não é? Porque senão o que a gente vai sentir? Um ET aqui nessa terra, não é? E nós podemos obrigar uma pessoa a aceitar uma coisa que é difícil para ela? A gente não pode obrigar. Isso leva tempo. Pode aceitar, mas leva tempo. Enfim, e com todas as mídias sociais, isso fica avassalador. Porque não tem tramela, né? Não tem como barrar isso. Isso chega até você em todos os momentos. No trabalho, dentro das escolas, nas redes sociais, nas ruas. Aonde quer que você vá, você está se deparando com coisas estranhas. E estranhas que às vezes você não aceita. Mas você não aceita, não é porque você é ruim, não. Não é porque você é ignorante, não. É porque você está se adaptando a essa transformação que está vindo, né? Então, vamos fazer o nosso papel de fazer o bem, de sermos o bem nessa transformação. De realmente sermos aqui representantes do Cristo de Deus. Eu acho interessante, né, essa fala, porque é muito fácil a gente amar o que é igual. Sim. É muito fácil, é automático, né, amar o que é igual. O exercício mesmo é você exercitar o amor e amar o diferente. Sempre penso que nas diferenças também tem um crescimento. Nossa, é aonde tem mais crescimento, né? Gostar de tudo que é legalzinho pra gente é coisa muito fácil. É igual, né? O Nelson Rodrigues tinha uma frase, né, que eu acho inteligentíssima, que falou assim, toda unanimidade é burra. Sim. Então, se não houver um contraponto, se não houver alguém que discorde, haverá um ponto de burrice aí. E o amor, né, primordial e verdadeiro, eu acredito que ele existe nessa diversidade, a partir do momento que um pensa diferente, que um é totalmente diferente daquilo que eu concebo, eu consigo amar essa pessoa mesmo, apesar das diferenças. Da forma
veja bem, quando a gente fala dessa mudança do planeta, não é só a essência, mas é a forma. Eu acho que a transformação dessa essência está vindo através da forma. Porque nós vimos transformações de forma ao longo das civilizações, especialmente nas artes, por exemplo. Então, vinha aquilo, tudo bem. Agora não, essa forma diferente está na nossa frente. É o meu filho que agora resolveu que ele não é o meu filho, que ele é minha filha. Meu Deus, como que de um dia para o outro eu vou... Não é, gente? É difícil. Não é? Então, essa transformação planetária é exatamente isso que você falou. É olhar o outro, ele é um espírito encarnado, não importa a forma que ele tenha. Não importa a cor da pele que ele tenha, não importa se ele é homem, se ele é mulher, o que ele é. Não é? E nós espíritas temos que ser muito cuidadosos com isso. Nós vamos falar que pra gente passa legal? Não passa legal, não. É um exercício. É um exercício, mas é um exercício. É isso que nós não estamos pregando aqui, que o Evangelho é o nosso livro de cabeceira. Então, que seja. É fácil? Não é fácil. Nós queremos, né? Então... Ontem a mãe estava pintando a unha. Eu disse, pinta a minha também. Aí ela falou, E aí é interessante, assim, o que uma unha pintada tem a ver, meu Deus, é verdade. Mas já virou já torto. Mas assim, não me coloca nem mais nem menos, mas interfere alguma coisa na relação social. Sem dúvida. Agora, você imagina essas avós que chegam para mim e falam isso. A minha neta querida de 15 anos, agora ela virou menino. E o que eu faço com esse sentimento aqui? Que eu amava uma menina. Não, você ama esse ser. Não é? Mas, olha, é impactante isso. É impactante isso. Enfim, esse é o nosso mundo. Esse mundo maravilhoso. E com Jesus nós vamos. Então vamos orar para que a gente possa receber o passe. E saímos daqui hoje, queridos irmãos, com o nosso coração muito à vontade dentro de nós. Porque este nosso coração sabe que toda a nossa força e todo o nosso descanso está em Jesus. E que o Mestre amado, sendo assim o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nos auxilie nessa nossa caminhada, nesta caminhada que muitas vezes é pesada, que muitas vezes nos desequilibra, mas amparados pelo amor de Jesus, continuamos. Mestre amado, derrama sobre cada um de nós neste instante, Senhor, bênçãos de cura para o nosso corpo físico, através dos médicos espirituais que se encontram nesta casa. Amado Jesus, que estes guardiães que cuidam do nosso lar cristão, não permitindo que aqui nada do mal possa entrar, que estes mesmos guardiães se coloquem, Jesus, às portas da nossa casa, guardando-nos dos males, das desavenças, dos roubos, das invejas. Amado Jesus, que o nosso coração vibre serenidade e paz, assim, esta serenidade que nos vem
através do teu divino olhar. Ampara-nos, Senhor, no nosso trabalho, durante o nosso sono. Ampara-nos, Senhor, quando caminhamos pelas ruas, dentro dos nossos lares, nos nossos propósitos e desejos. Sê conosco, Senhor. E assim como te pedimos por nós, pedimos também, Jesus, que abrace com tanto amor os nossos pais, os filhos, os amigos. Abrace especialmente, Senhor, aqueles que nós não conseguimos abraçar, porque os desafetos são muito difíceis para nós, Jesus. Mas sabemos que existem aí pessoas na nossa vida que precisam do nosso abraço. Então abrace, Jesus. Mestre amado, que as bênçãos do teu coração e de todos os espíritos de luz possam derramar sobre o Brasil a esperança, a fé, que todos nós aqui, Senhor, possamos vivenciar a fé que escolhemos livremente, que todos nós, Senhor, possamos nos expressar de maneira livre e bondosa. Amado Jesus, entregamos em tuas mãos divinas o nosso sossego, a nossa saúde e a nossa esperança. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.